Estamos de volta, programa Questões de Fé. Algumas pessoas já mandaram as suas participações. É só ligar para o telefone 3209-0120, código de área de Belo Horizonte 31, também pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, o facebook.com/questões.defé e pode-se ver o programa pelo Twitter, @padrecândido2. Também no site da TV Horizonte, você pode rever os programas anteriores. Por exemplo, todos que nós já fizemos sobre esta exortação apostólica do Papa, exortação apostólica, alegria do Evangelho, do Papa Francisco. É só acessar tvhorizonte.com.br/Questões de Fé, tudo junto. E agora, no segundo bloco, como nós sempre temos uma música, hoje temos uma música de muito boa qualidade. Em português é a abertura do Carnaval Romano, Roman Carnival Overture, de Hector Berlioz. É uma boa música, vamos conferir. Belíssimo, né? Vamos então ao estudo, digamos assim, porque a gente vai ler agora o parágrafo 59, o subtítulo que nós temos lá em cima, não a desigualdade social que gera violência. Primeiro eu leio o texto e depois faço alguns comentários e interpretação. Hoje, em muitas partes do mundo, reclama-se de maior segurança. Mas enquanto não se eliminar a exclusão e a desigualdade dentro da sociedade e entre os vários povos, será impossível desarraigar a violência. O termo desarraigar é o português de Portugal, né? A responsabilidade da tradução. Acusam-se da violência os pobres e as populações mais pobres, mas sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que mais cedo ou mais tarde há de provocar a explosão. Quando a sociedade, local, nacional ou mundial, abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade. Isto acontece apenas porque a desigualdade social provoca a reação violenta de quantos são excluídos do sistema,
mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua raiz. Isto não acontece apenas, hein? Não acontece, não é por isso, mas porque o sistema social e econômico é injusto na sua raiz. Assim como o bem tende a difundir-se, assim também o mal consentido, que é a injustiça, tende a expandir a sua força nociva e a minar silenciosamente as bases de qualquer sistema político e social, por mais sólido que seja, que pareça. Se cada ação tem consequências, um mal embrenhado nas estruturas de uma sociedade sempre contém um potencial de dissolução e de morte. É o mal cristalizado nas estruturas sociais injustas, a partir do qual não podemos esperar um futuro melhor. Estamos longe do chamado fim da história, já que as condições de um desenvolvimento sustentável e pacífico ainda não estão adequadamente implantadas e realizadas. Para entender esse parágrafo 59, primeiro nós temos que pegar uma chave de leitura que é muito comum na tradição do magistério da Igreja, principalmente dos últimos magistérios, que é de João Paulo II e Bento XVI, enfim, e agora Papa Francisco. Fala-se das estruturas injustas e pecaminosas existentes na sociedade. Há gente que não entende isso, tá? Muita gente não entende isso. Vocês vejam que em nenhum momento aqui o Papa está culpabilizando pessoas. Não são as pessoas que têm culpa, né, da situação em que se vive. Não são as pessoas individualmente que carregam a culpa. As pessoas podem até serem culpadas num segundo momento. Quando o Papa insiste muito, quando ele fala aqui, por exemplo, numa estrutura, ele diz, o sistema social e econômico injusto na sua raiz. Para as pessoas que têm dificuldade de compreender, vamos entender o pecado original, pecado de origem, pecado de raiz. Naturalmente, esse pecado está entranhado na natureza humana e é um elemento facilitador para que nós cometamos os nossos pecados pessoais e aí sim nossa culpabilidade se manifesta. É a mesma coisa. Temos que distinguir duas palavras: responsabilidade e culpabilidade. De alguma forma, se nós estamos num sistema onde as coisas não estão indo bem, onde existe muita violência, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de todo mundo, desde o presidente da República até o cidadão comum. Todos somos responsáveis, mas nem todos são igualmente culpados. E pode ser, a culpa vai acontecer se eu não assumo a minha parte na responsabilidade que me cabe. Cada um tem a sua parcela de responsabilidade. O Papa Bento XVI, em algumas encíclicas, principalmente a última encíclica dele, ele fala muito sobre isso, do que significa o mal estrutural e que atinge depois as pessoas. Qual a relação que tem as pessoas individualmente com o mal estrutural que nos cerca? Então existe, evidentemente, porque quem criou as estruturas políticas e econômicas, no fundo, foi o ser humano. Só que este ser humano não criou de maneira igual com todo mundo. Tem alguns que são mais responsáveis, outros menos responsáveis, tanto na criação de estruturas como na derrubada das estruturas e na constituição de novas estruturas, que o Papa João Paulo II chamava de civilização do amor, globalização do amor. Então, é bom lembrar que não está fazendo um julgamento aqui de pessoas, nem pobre e nem ricos. Não está aqui fazendo julgamento de pessoas. Estamos todos na mesma engrenagem. Agora, existem pessoas mais responsáveis pela situação e pessoas menos responsáveis. E quando a gente assume, mesmo que tem menos responsabilidade, porque o papel dele é pequeno, ele não assume aquela responsabilidade, passa a ser culpado.
né? Isso é verdade. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado quando nós fazemos isso, para não ficar apontando dedo e dando culpa e julgando as pessoas de qualquer maneira. Não é bem assim que funciona a moral, digamos, a questão moral, a regra moral, a regra ética do cristianismo. Em primeiro lugar, nós temos uma situação estrutural, para que depois a responsabilidade que me cabe nela, se eu não a cumpro, eu passo a ser conivente, eu passo a ser culpado. Curioso, né? Mesmo que você não faça efetivamente nada. Por exemplo, uma pessoa que está no meio de bandidos, tá? Numa estrutura de banditismo, de corrupção e etc. Pode ser que essa pessoa não tenha roubado, mas se ele é conivente, se ele não faz nada para barrar este processo, ele trai a sua responsabilidade e passa a ser culpado. Muito bem, daqui a pouco nós voltamos com o programa Questões de Fé. Lembrando sempre, vou lembrar, nós estamos com a viagem para o Canadá, no mês de junho. No final vamos ver mais algumas coisas do Canadá, algumas cenas. Talvez até repetir algumas que já foram vistas em programas anteriores. As pessoas que quiserem, entrem em contato na Igreja de São Sebastião na segunda-feira para ter mais informações sobre a nossa viagem este ano ao Canadá, um país maravilhoso. Voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco, Questões de Fé.